Bom, boa noite, pessoal. Nossa apresentação é sobre o método Delphi. Esse trabalho foi realizado por mim, Lorena, junto com a Priscila Campos e o Felipe Rodrigues. Nós dividimos os nossos trabalhos de modo que a Priscila vai começar a apresentação, vai explicar o que é o método Delphi. Em seguida, eu vou apresentar um exemplo de aplicação do método Delphi e, no final, o Felipe vai encerrar com as críticas, as considerações a respeito da aplicação desse método. Tá bem? Priscila? Isso. Eu não vejo problema em vocês interromperem, podem ficar à vontade, caso queiram perguntar e comentar durante a apresentação. Eu imagino que talvez seja mais fácil os comentários no final, porque vocês vão ter visualizado melhor o método, né? Porque a Lorena vai passar o exemplo e no exemplo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas se quiserem interromper, fiquem à vontade. A Lorena e o Felipe. Nós vamos usar o método Delphi nos nossos projetos, né? A gente, inclusive, o exemplo que a Lorena vai trazer é do projeto dela, por causa do tempo não dava para nós mostrarmos o projeto dos três. Mas, por isso, nós resolvemos também trazer o tema para o nosso grupo hoje, né? Um método bem interessante e eu acho que, de certa forma, não tão comum nas pesquisas que até então a gente realiza na fonoaudiologia. Bom, então, o método Delphi, ele é ele é composto por questionários respondidos de maneira sequencial, individualmente pelos participantes. No que ele consiste, né? Ele é um método que permite reunir um conjunto de opiniões de especialistas, levando a resultados densos, sobre temáticas complexas e abrangentes. Então, é um método que vai ser usado para coletar informações de especialistas. Ah, ele é composto por um conjunto de questionários que são respondidos de maneira sequencial, individualmente pelos participantes. Então, o participante recebe informações resumidas, eu vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco. O participante ele responde um primeiro questionário, no segundo momento ele recebe respostas, informações resumidas sobre as respostas do grupo aos questionários, estabelecendo uma espécie de comunicação, de diálogo entre os participantes, e gradualmente vai sendo construída uma resposta coletiva ao questionário proposto, né? Então, esse processo ele é repetido até se atingir um consenso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráficozinho das etapas, vai ficar um pouco mais claro. O método ele pode ser aplicado de diferentes formas, de diferentes tipos, mas algumas características elas são essenciais do método e se mantêm em todas essas tipologias, que é o anonimato dos especialistas, o feedback das contribuições individuais, então sempre que volta um questionário ele tem que voltar com feedback, a construção e a apresentação da resposta do grupo como um todo, e a possibilidade de revisão e alteração das respostas. Então, aqui a gente consegue ver as etapas de implementação do método Delphi. Na primeira etapa é realizada a escolha dos especialistas, em seguida esses especialistas são contactados, né? Enfim, antes do contato a gente constrói o questionário, né? Tem a construção desse questionário primário, e aí a gente contacta então os especialistas e realiza o convite para participar da pesquisa. É enviado um primeiro questionário para os participantes, para os especialistas. Esses especialistas respondem esse questionário e retornam as respostas para os pesquisadores. E é feita uma primeira análise qualitativa e ou quantitativa das respostas. A partir disso, é construído um segundo questionário e enviado com feedback para os especialistas responderem. Novamente, essas respostas voltam para os pesquisadores, e aí esse processo ele se repete e é feita a análise, né, desses dados do segundo questionário, e esse processo ele se repete quantas vezes forem necessárias para até chegar a um processo final, a um consenso entre esses pesquisadores, a uma resposta final, na verdade, né, construída pelos pesquisadores
e então se finaliza esse processo. Então, cada vez que o questionário vai para o pesquisador, ele responde, volta para a análise, as respostas e é enviado, né, novamente o questionário, é uma rodada desse processo, tá? Aqui novamente dá para a gente visualizar, né? Então, as ações dos especialistas, as ações dos pesquisadores. Então, o primeiro questionário é enviado para os especialistas. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem comentar, eu vou pedir para vocês falarem, ou alguém me sinaliza aqui se alguém falar alguma coisa no chat, por favor. Então, o primeiro questionário é enviado para os especialistas, ele faz uma reflexão em cima desse questionário, elabora a resposta. Essa resposta volta para os pesquisadores que fazem a análise do conteúdo, né, e a análise estatística, constrói o feedback e é enviado o segundo questionário. Novamente, se responde ao questionário, que volta para os pesquisadores, que fazem uma segunda análise, e esse processo vai para a terceira rodada, para a quarta, quinta, quantas forem necessárias até chegar à resposta final, gerando os resultados. Nesse esquema aqui, por exemplo, tem 3 rodadas, né? Uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas. Bom, então a escolha dos especialistas. Então, eu vou comentar um pouco de cada uma dessas etapas aqui. Não cada uma, né? Porque as etapas se repetem, mas sobre o que é importante observar na escolha dos especialistas, na construção do questionário, na análise dos dados, tá? Nas rodadas. Então, a escolha dos especialistas. É importante que o grupo seja um grupo equilibrado entre a imparcialidade, né, dos especialistas e o interesse no assunto. O grupo precisa ser variado quanto à experiência, quanto às áreas de especialidades e perspectivas quanto ao problema. E aí, quanto à quantidade de especialistas, é bem variado na literatura, mas o que se observa é que é importante ter um mínimo de 10 especialistas e que acima de 30 especialistas já não se observam novas ideias a cada rodada. Então, considerando isso, o máximo aí seria de 30 especialistas. Algumas coisas importantes para a seleção do especialista é a gente pensar que quando a gente faz o convite, no máximo metade das pessoas convidadas vão aceitar participar. E nesse processo, a cada rodada, o número de especialistas também pode ir reduzindo. Então, é importante que esse primeiro contato seja feito com um número maior de pessoas, de forma que no final desse processo se tenha um número mínimo desejado de especialistas. Os participantes, né, os especialistas, eles devem estar comprometidos com esse processo e um fator favorável para essa adesão é a comunicação do pesquisador com o especialista desde o processo do convite até as retomadas, né, com os questionários e os feedbacks. Os questionários. Então, para a construção do questionário inicial, o que é sugerido é que inicialmente seja usado um questionário mais aberto, né? Constituído por perguntas abertas. Por quê? Porque ele vai permitir que os participantes se expressem livremente sobre o tópico. Então, ele vai diminuir o viés de um direcionamento dos pesquisadores para a resposta dos especialistas. Mas pode ser usado também um questionário inicial mais direcionado, com perguntas semi-estruturadas ou até mesmo questões fechadas. E aí, nesse caso, é importante que a construção dessas perguntas sejam feitas a partir da literatura da área ou por uma coleta inicial, por exemplo, né? Outros instrumentos como uma coleta inicial de dados. As versões seguintes dos questionários, né? Então, respondeu aquele primeiro questionário, voltou a resposta para o especialista, analisou essa primeira resposta, então agora nós vamos construir os próximos questionários. Essas versões seguintes, elas podem, né, e sugere-se que elas sejam mais estruturadas, com perguntas compostas por temas e sempre itens construídos a partir das respostas ao primeiro questionário. Então,
as respostas do primeiro questionário precisam ser consideradas para o segundo questionário. As respostas do segundo questionário precisam ser consideradas para o terceiro questionário. E aí, como essas questões fechadas, geralmente é sugerido que sejam respostas classificando ou ordenando itens por escala, como uma escala Likert, que é a escala numérica de 5 pontos, por exemplo, né? Então, classificar, ordenar em 1, 2, 3, 4, 5. E aí, geralmente até 5, né? Usado muito mais que isso. Embora não seja proibido, tá, gente? São sugestões mesmo, baseado no que se encontra na literatura. É fundamental que haja espaço para os especialistas comentarem. Então, pode ter as questões fechadas, mas precisa ter o espaço para os especialistas fazerem seus comentários, suas arguições, argumentar a favor das suas posições, porque essa colocação dos especialistas é que vão direcionar para a produção do próximo questionário, além das respostas, né, e da análise das respostas. Bom, então as rodadas. Geralmente, né, o que é sugerido é que sejam realizadas entre 2 e 4 rodadas, até porque quanto mais rodadas são realizadas e quanto mais longos são os questionários, menor a adesão, né? Então, são fatores que podem levar aos especialistas a desistir ou a refletir pouco em suas respostas. Então, aqui tem aquele processo de reflexão que é valorizado, né, do especialista, e isso pode ser prejudicado com os questionários longos e rodadas muitas rodadas e um tempo longo também entre as rodadas. E realização de pré-testes podem reduzir o tempo gasto pelos especialistas, o que vai ser favorável, né? Porque se ele gasta menos tempo, provavelmente menos pessoas vão abandonar esse processo. O feedback, ele é uma parte essencial também no método Delphi. Então, parte-se da análise da resposta do grupo de especialistas ao primeiro questionário para a construção dos questionários seguintes, né? Como eu falei já algumas vezes. E é necessário que haja nos questionários um retorno da informação anterior, analisada e resumida para apreciação do painel de especialistas. Lembrando que esse feedback é a única maneira de os especialistas se comunicarem entre si, ainda que com a mediação dos pesquisadores. Então, ele é essencial nesse método. É o diferencial desse método, né? Um dos principais diferenciais desse método. Então, precisa ter um questionário bem estruturado, um feedback bem estruturado a cada retorno de questionário. A análise dos dados, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Geralmente, ela vai ser qualitativa nas respostas do primeiro questionário, que geralmente é aberto, né? Então, geralmente é feita uma análise de conteúdo, onde são criadas categorias e agrupadas em itens de resposta. E a análise quantitativa geralmente é realizada nos questionários seguintes, em que são usadas questões fechadas ou mais direcionadas. E aí podem ser usadas técnicas de estatística descritiva, como média, desvio padrão, ou até mesmo testes estatísticos para comparar as respostas gerais com grupos de respostas, subgrupos de respostas. Por fim, para finalizar, como que é então que finaliza essa consulta, né? Quais são os critérios para chegar ao fim? O processo de rodadas de questionário termina quando são atingidos os níveis pretendidos de estabilidade e consenso nas respostas. Então, são duas palavras importantes, estabilidade e consenso. E o que é a estabilidade e o consenso? O consenso é quando há baixa divergência na distribuição das respostas a um determinado item em torno de uma resposta média, né? A gente não tem um desvio muito grande das respostas, ou quando pelo menos 2/3 dos participantes classificaram um item com 4 a 5 na escala Likert de 5 pontos. E aí, não tem uma variação muito grande das respostas, a gente entrou em um consenso. E a estabilidade é considerada a ausência de contribuições novas e pouca alteração das respostas do painel entre as rodadas, ou quando pelo menos quando menos de 1/3 mudou suas respostas entre as rodadas. Então, vai uma rodada e volta, a gente já não tem muita diferença nessas respostas, a gente entrou em uma estabilidade.
então são os critérios para finalizar a consulta. A Lorena vai seguir mostrando para a gente um pouco do projeto dela, como que o método Delphi vai ser usado no projeto dela. Alguém tem alguma pergunta até agora? Ou preferem seguir para o método, por exemplo, para ficar mais claro? Acho que pode seguir. Pode seguir, então, Lorena. Vamos seguir. Você passa para mim, Priscila? Claro. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, então, uma parte da metodologia do meu projeto de pesquisa, exatamente a parte que envolve a metodologia Delphi. O título da minha pesquisa de doutorado é Simulador de Casos Clínicos de Adultos com Disfonia Comportamental, desenvolvendo raciocínio clínico em fonoaudiologia. Eu peço a atenção de vocês para esse título, porque ele é fundamental para vocês compreenderem depois todo o processo e toda a aplicação do método Delphi que vai ser feita. Pode passar, Priscila. O nosso objetivo vai ser elaborar um simulador de casos clínicos de pacientes adultos com disfonia comportamental. Então, é um sistema especialista que vai servir como ferramenta de apoio ao ensino em fonoaudiologia. O que nós pretendemos é elaborar um software que sirva como um simulador para os alunos ou para os profissionais especialistas na área de voz ou que desejam se tornar especialistas na área de voz. Por meio desse simulador, nós pretendemos que os alunos e esses profissionais consigam simular respostas relacionadas a resultados de exames, diagnósticos, tomadas de decisões clínicas, para que possam testar os seus conhecimentos a respeito de diagnósticos e de condução terapêutica na área de voz. E o software, esse sistema especialista, vai oferecendo respostas para o usuário. Se ele acertou a opção ou se não acertou, se acertou um resultado ou se não acertou, se acertou o diagnóstico, se a tomada de decisão clínica dele foi adequada ou se foi inadequada, e apresenta as justificativas, por que foi adequada ou por que foi inadequada. Então, é esse simulador que nós pretendemos elaborar e disponibilizar para uso de estudantes e de profissionais. Vamos lá, Priscila. Bom, nós vamos cumprir com 8 objetivos específicos. O projeto é bastante longo, é bastante trabalhoso. Eu vou apresentar para vocês quais são esses objetivos específicos e depois vou falar onde que nós vamos aplicar o método Delphi. Então, nós primeiro vamos validar os itens da avaliação fonoaudiológica na área da voz. Para isso, nós vamos usar a avaliação fonoaudiológica de voz utilizada no ambulatório de fonoaudiologia da UFMG, que consiste numa adaptação da avaliação global da voz proposta por Belal e por Pontes em 1995. Então, nós vamos fazer a validação desses itens da avaliação, depois nós vamos levantar os possíveis resultados dessa avaliação. Para cada um dos itens, nós vamos levantar os possíveis resultados. Depois, os possíveis diagnósticos correspondentes a cada um dos resultados. E as possíveis tomadas de decisões clínicas a partir desses diferentes diagnósticos. Pode continuar, Priscila? Depois, nós vamos pegar 10 casos clínicos, vamos fazer a avaliação desses 10 casos clínicos e vamos levantar os resultados das avaliações fonoaudiológicas desses 10 casos clínicos. Depois de levantarmos os resultados, vamos estabelecer os possíveis diagnósticos relacionados à ressonância, à coordenação pneumofonoarticulatória, a tempo máximo de fonação, todos os itens da avaliação fonoaudiológica na área de voz. Estabelecidos os possíveis diagnósticos, nós precisamos estabelecer as possíveis tomadas de decisões clínicas a partir de cada um desses diagnósticos. Percebam, portanto, que nós vamos precisar validar todas as etapas de atendimento de um paciente na área de voz, desde a etapa de avaliação, em que a gente levanta os resultados, estabelece os diagnósticos, depois a gente reflete sobre o plano terapêutico, as possíveis tomadas de decisões clínicas que vamos assumir a partir daqueles diagnósticos.
Primeiro, nós faremos em relação ao protocolo, de uma forma global, né? Todos os possíveis resultados, todos os possíveis diagnósticos, todas as possíveis tomadas de decisões, e depois vamos fazer isso em relação a 10 casos clínicos. E esses resultados dos 10 casos clínicos é que vão alimentar o sistema especialista, que vão alimentar o software, o simulador de casos clínicos. Tudo isso, então, todas essas etapas precisam ser cumpridas, essas 7 etapas, por gentileza, avance, Priscila, para que a gente possa construir esse sistema especialista, para que a gente possa alimentar o software com resultados e que viabilizem simular esses casos clínicos. Então, essa validação de todas as etapas, dos resultados, dos diagnósticos, das tomadas de decisões clínicas, vão ser feitas em 2 etapas. A primeira etapa vai ser feita por 4 experts, nós estamos chamando de experts, mas apenas para diferenciar da segunda etapa, que vai ser feita por especialistas. Então, numa primeira etapa, 4 fonoaudiólogas especialistas em voz, com experiência clínica de mais de 20 anos, inclusive com experiência docente de longa data, vão estabelecer um consenso. Essa parte não envolverá o método Delphi. Por quê? Nós vamos nos encontrar, eu e Ana somos 2 dessas experts, além de nós 2, teremos outras pessoas de fora, de Belo Horizonte, teremos uma pessoa da Paraíba, uma pessoa de São Paulo, e nós estabeleceremos o nosso consenso em relação a cada uma dessas etapas. E este nosso consenso vai ser encaminhado para uma validação numa segunda etapa. E essa segunda etapa de validação é que contempla, que envolve o método Delphi. Então, imagine que o nosso consenso em relação aos itens de avaliação e possíveis resultados. Pode avançar, Priscila, acho que vai ficar mais claro. Mais um, por gentileza. Outro. Então, imaginem que nós vamos pegar essa avaliação, que é a avaliação fonoaudiológica de voz, utilizada lá no ambulatório da UFMG. E nós precisamos validar os possíveis itens, os itens que nós vamos utilizar e também os resultados, os possíveis resultados. Então, eu, Ana e as outras 2 experts, eu e Ana primeiro vamos estabelecer uma sugestão, a gente acha que devem ser envolvidos tais itens. E vamos apresentar por meio de uma reunião online realizada pelo Zoom. Então, nós vamos nos encontrar com essas pessoas. Por isso, não estamos seguindo a metodologia Delphi nessa primeira etapa, porque não tem anonimato dos participantes, né? Mas nós vamos fazer essa etapa anterior para facilitar, conforme a Priscila disse, a etapa seguinte, que envolve o método Delphi. Então, nós vamos estabelecer um consenso dos itens que nós entendemos serem essenciais para comporem essa avaliação fonoaudiológica e vamos estabelecer também um consenso em relação aos possíveis resultados. Estabelecidos esses consensos, esse documento consensuado, os itens da avaliação são estes e os possíveis resultados são estes. Essa avaliação vai por e-mail aos 15 especialistas. Nós estabelecemos o número de 15 especialistas. Esses especialistas vão ver o documento, vão ver os itens, vão dizer se estão de acordo, se concordam totalmente, parcialmente ou discordam totalmente de cada um dos itens consensuados. E caso eles discordem parcialmente ou totalmente, eles vão ser solicitados a registrar embaixo do item porque discordam parcialmente, porque discordam totalmente, apresentar as justificativas por escrito. Percebam que esses especialistas não se encontram em momento algum. Eles não sabem quem são os outros especialistas que estão analisando esses documentos. O trabalho todo é feito à distância, né, isoladamente, no anonimato. Nós vamos dar o prazo de 10 dias para esses 15 especialistas avaliarem o documento, os resultados, os possíveis resultados previamente consensuados, para que eles possam, inclusive, dar sugestões de novos itens que precisam ser incluídos nessa avaliação e apresentarem as justificativas para aqueles itens
que eles não concordam com o qual eles não concordam totalmente ou discordam completamente. Depois desses 10 dias, eles vão devolver os documentos com as respostas deles. E eu vou analisar essas respostas e vou fazer a estatística. Aí entra uma parte, conforme a Priscila falou, é uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Quantitativa no seguinte sentido: eu vou contabilizar para cada item quantas pessoas concordaram totalmente. Dos 15 especialistas, quantos concordaram totalmente? Suponhamos que tenham sido os 15 concordaram com determinado item. Ótimo, esse item foi validado. Se forem 14, se forem 13, se teve gente que concordou parcialmente ou discordou completamente. Então, nós vamos fazer a análise estatística desses resultados e o nível de confiança vai ser 95%, que é o nível de confiança que a gente usa habitualmente nos estudos na área de saúde, né? Então, se 95% dos especialistas ou mais concordarem com o que foi com o item consensuado, nós vamos entender que aquele item foi invalidado. Se o item não contar com 95% de concordância, esse item vai compor um novo documento, esse novo documento vai apresentar o item propriamente dito e as justificativas que as pessoas apresentaram para não concordar totalmente ou para discordar completamente, sem que essas pessoas possam ser identificadas novamente. Então, com isso a gente compõe o questionário 2, que vai ser novamente encaminhado para os especialistas para uma nova rodada, conforme a Priscila explicou. Vamos passar o slide, Priscila, por favor. Pode passar. Você quer que retorne ou pode avançar? Não, pode avançar. Pode. Pode. Eu peguei o primeiro, isso. Aqui, voltando àquele gráfico, aquela figura que a Priscila mostrou, né? Então, tivemos o questionário 1, temos o questionário 1 e encaminhado para os especialistas para que fizessem a reflexão e encaminhassem as respostas. Tivemos as respostas ao questionário 1. Se alcançarmos 95% de concordância de um determinado item, vamos considerar que ele está validado. Não alcançamos 95%. Então, essas respostas com as justificativas vão compor o questionário 2 e serão encaminhados novamente para uma nova rodada entre os especialistas. E isso vai se seguir até que todos os itens da avaliação alcancem a concordância de 95% dos especialistas, ou até que, após 2 rodadas, esse percentual não se modifique. Aí nós vamos dar por vencidos, vamos registrar o nível de concordância e vamos entender que aquele item foi consensuado. Então, pessoal, vejam que nós vamos fazer isso, eu estou exemplificando com os itens da avaliação e os possíveis resultados, mas nós vamos usar o método Delphi repetidamente, não só para validar os itens da avaliação e os resultados, mas também os diagnósticos, as tomadas de decisões clínicas, depois os resultados das avaliações dos 10 casos clínicos, dos diagnósticos, das tomadas de decisões, até que a gente tenha tudo isso validado. Então, são muitas etapas e nós vamos usar o método Delphi em todas elas. Pode passar, por favor. E aí, depois que nós estivermos com todos esses dados validados, os dados das avaliações, dos 10 casos clínicos, dos diagnósticos, das tomadas de decisões clínicas, nós vamos entregar esses dados para um profissional da ciência da computação, que será responsável por criar a linguagem de software adequada para esse nosso propósito de simulador de casos clínicos. Depois de criar essa linguagem adequada, esse sistema especialista, ele vai alimentar o sistema com os nossos dados, com os dados que nós levantamos, que nós consensuamos a partir dessa pesquisa. E esse sistema especialista contará também com as amostras de voz, as amostras
as imagens laríngeas, as imagens do rosto dos pacientes com uma tarja preta nos olhos, de modo que os usuários do software possam interagir com esses casos clínicos, possam, portanto, escutar a voz do paciente, possam escutar a tomada dos tempos máximos de fonação, a contagem de números de 1 a 20, a emissão do SAN, do ZAN, dos dias da semana, e que possam, então, fazer apontar os seus resultados, os seus diagnósticos e testar o seu raciocínio clínico, até partindo da avaliação até a tomada de decisão clínica. Então, nós vamos contar com muitos profissionais, os experts, os especialistas. Eu já aproveito para fazer o convite, porque nós vamos precisar de alguns especialistas daqui, não só de Belo Horizonte, mas vamos precisar de alguns daqui, para compor esse grupo de 15 especialistas. Acho que vai ser uma oportunidade bem interessante de conhecer as opiniões de diferentes profissionais que são especialistas na área, né? O que eles acham dos diagnósticos, qual a relação que eles fazem entre resultados da avaliação e diagnósticos, quais as tomadas de decisão que eles costumam assumir a partir de determinados diagnósticos. Acho que isso tende a ser muito rico, embora os especialistas não tenham oportunidade de debater isso presencialmente ou diretamente, né? Então, a ideia é esta. É um pouco confuso de explicar, foi até uma experiência interessante de apresentar para vocês. É difícil explicar o projeto, né? Mas eu vou lapidando a minha didática, porque a minha qualificação é no dia 10 de junho. Eu tenho tempo de lapidar essa didática. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Felipe e depois também fico à disposição para responder perguntas. Obrigado, Lorena. Enquanto as meninas estavam apresentando, pensei que talvez fosse mais conveniente que eu tivesse começado, né? Porque elas apresentaram tão lindamente esse método tão fantástico. Eu venho agora com as críticas, fazer o papel do advogado do diabo. Mas não, é só para a gente refletir, e essas críticas, essas desvantagens também estão descritas na literatura. Então, é só para a gente estar ciente de que nós estamos na ciência, né, passíveis a críticas, a apontamentos que a gente precisa estar prontos para responder, né? E a Lorena disse que vai aplicar várias vezes, nós já estamos todos em oração pela Lorena. Vai precisar, é um trabalho enorme, né? Bom, então, como as meninas bem explicaram, né, a gente vai falar de um método que procura um consenso sobre um determinado assunto onde a gente ainda não tem uma resposta, né? Só que quando a gente inicia uma pesquisa, nós temos hipóteses. E quando a gente tem hipóteses, a gente tem na nossa mente, a gente tem soluções para aquilo que nós estamos hipotetizando, né? Então, uma das desvantagens descritas por vários autores ao método Delphi é que a possibilidade dos pesquisadores influenciarem os resultados, né? Então, quando a gente tem uma hipótese de um tratamento, por exemplo, e esse tratamento ainda não está descrito, não foi testado na literatura, mas como especialistas na área, especialistas no assunto, nós temos na nossa mente, como clínicos também, né, o que nós faríamos a respeito daquele problema, como a gente interviria e como a gente agiria na prática clínica para melhorar a situação daquele indivíduo. Quando a gente vai para o método Delphi, o que vem de resposta à nossa hipótese pode ser absolutamente diferente daquilo que nós tínhamos imaginado. Então, cabe ao pesquisador, nesse momento, se abster do seu pensamento clínico, né, para não impor o seu ponto de vista. A partir do momento que eu priorizo as respostas que concordam com a minha hipótese
de intervenção e ignoro os pontos de discordância, eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo o método Delphi só para constar na minha tese, na minha dissertação, né? E com tudo isso, eu acabo tendo um consenso artificial. Então, quando a Lorena explica sobre o feedback, às vezes, ele precisa ser absolutamente, às vezes não, sempre, ele precisa ser absolutamente imparcial para que eu não crie um viés, né, das respostas que vão vir na segunda rodada. Então, quando a gente faz a análise dessas perguntas, a gente tem que procurar não ser tendencioso a impor os nossos pontos de vista, dar bons feedbacks para as respostas que eu concordo, ignorar pontos de discordância e dar feedbacks que vão induzir a rodada número 2 a intervenção ou o que quer que seja que eu esteja investigando através do método Delphi, e assim não ter um consenso artificial, né? Bom, outra desvantagem também descrita, a Priscila também já falou sobre isso, é a longa duração do processo. E os autores, eles pontuam de forma bem veemente de que esse processo não deve ser subestimado. Porque como nós temos processos muito complexos, então, por exemplo, eu tenho um número grande de pesquisadores, e aí eu dou um questionário aberto, eles precisam de um tempo para elaborar, para as suas questões, para motivarem suas respostas, para referenciarem cada uma das suas respostas, buscar respostas que estejam compatíveis com as evidências já postas pela literatura. E aí todo esse material vem e eu preciso fazer essa seleção, fazer todas essas rodadas. E esse tempo, como a Priscila também já pontuou, pode ser que eu tenha uma evasão grande de especialistas ou que os participantes se desinteressem pelo trabalho, no decorrer do trabalho, porque vai dar muito trabalho mesmo, né? E que, assim, esse tempo não seja algo que pode levar meses, né? Isso é fato, mas que ele não seja um fator que vá fazer com que o processo se perca no final, né? Então, começar com um número enorme de especialistas e terminar com um número muito pequeno, eu acabo não tendo, no final das contas, o consenso de especialistas, né? Então, eu comecei com 30 pessoas, terminei com 5, reflete a opinião de especialistas? Não. Mas eles ficaram perdidos no caminho no decorrer do tempo. Então, é algo que deve ser considerado e deve ser planejado quando eu for pensar em aplicar o método Delphi. Então, se eu tenho um número X e termino com um número muito pequeno, o método Delphi nem faz sentido em sua aplicação, né? Se é a opinião de 3 especialistas, fazemos eu, minha orientadora, minha orientadora, meu amigo, e aí não tem opinião de especialistas. E outra coisa que também já foi pontuada, né, sobre a longa duração do processo, o anonimato, o feedback, que eu vou falar daqui a pouco, que impossibilita a ausência de discussão, né? Eu continuo aqui elaborando sozinho, não troco ideias, e algo que é muito rico na ciência, está em todos os artigos científicos, é a discussão dos casos, né? E eu não tenho a chance de fazer isso com os meus pares, né? Então, só recebo e só entrego a depender do meu papel. Pode passar, por favor. E aí, na própria literatura, vão ter vantagens que alguns autores consideram como desvantagens. Então, aquilo que pode ser algo positivo, a depender da situação, torna-se algo negativo. Então, o anonimato e o feedback, que em primeira mão vão ser itens positivos, podem também ser questões negativas a depender da situação. Então, a conformação é de receber o feedback e, vou concordar com o que meus colegas estão dizendo. E aí, eu desisto da discussão, parto, então, para um consenso que nem é consenso, na verdade, né? É desistir, é se conformar com o resultado que veio. Às vezes ele está distante
daquilo que eu tinha como eixo condutor, como linha de raciocínio, mas simplesmente por conformar com a opinião e seguir o resultado do grupo. Se fosse eu estou aqui em Brasília, né, sou de Belo Horizonte, mas aqui a gente fala muito das questões políticas e jurídicas e tal, então eu compararia ao STF, em que alguns ministros votam sempre com a turma, né? Então, o meu voto não é o meu voto. Se eu estou numa turma aqui do STF, e aí eu estou numa turma de 5, eu sou o quarto, 3 já votaram a favor, eu vou com a turma. E aí a gente, na ciência, não tem esse resultado tão fidedigno como deveria ser. Então, simplesmente por conformar com o resultado e por seguir a maioria, eu acabo não emitindo a minha opinião e empobreço o resultado. Por ser anônimo, né, eu posso manipular os resultados, tanto no recebimento, né, de classificar, quanto no feedback, como eu expliquei anteriormente. E aí, de novo, a gente vai ter falsos consensos e as opiniões vão estar absolutamente distorcidas e o resultado, então, seja falso, né? Outra vantagem descrita pelo método, e que alguns autores pontuam que, por vezes, ela pode ser um ponto negativo, membros de diferentes especialidades, né? Nesses casos que as meninas demonstraram, nem todos tiveram membros de diferentes especialidades, mas em alguns casos ele pode acontecer. E aí o nível da comunicação, da linguagem, acaba sendo muito diferente. E aí a gente entra numa seara de dificuldade de encontrar o consenso para o feedback e de encontrar um consenso nas respostas, mesmo depois de várias rodadas, né? As análises dos resultados ficam mais complicadas de fazer, e a diferença de linguagem e contexto pelo qual o especialista está inserido pode trazer um feedback além ou diferente daquilo que se busca quando se aplica o método. E aí, para a aplicação do método, algumas dicas que a gente deve se atentar, né, quando for aplicar o método Delphi. Fazendo adequações conceituais e metodológicas, então, a concepção deve ser muito clara, eu tenho que ter clareza no meu objetivo, eu tenho que saber exatamente o que eu estou buscando para que opiniões tão diversas não me façam perder o rumo e aí eu seguir por caminhos que são absolutamente diferentes daquilo. Então, eu começo com uma pergunta e termino com uma resposta que não tinha nada a ver com aquilo que eu buscava. Então, eu preciso ter clareza da concepção do projeto e do objeto final que eu estou procurando. E também da metodologia que eu vou aplicar. E aí, definir bem a metodologia e aplicar a metodologia com rigor que se deve para que eu tenha, então, tanto a concepção quanto a metodologia como aliadas e não como inimigas aí do meu resultado final. Uma execução desleixada, onde os feedbacks não são dados desde a formulação do questionário, precisa ser muito bem pensado, até os feedbacks precisam ser embasados, a reformulação dos questionários. Então, uma execução desleixada pode também fazer o projeto ruir. Quando os questionários são pobres, eu posso trazer perguntas pobres, respostas pobres, e também respostas que não vão atender aquilo que eu estava buscando, né? Então, uma das grandes falhas da comunicação é entender que o outro tem clareza daquilo que eu estou pensando. E nós sabemos que isso é uma grande armadilha da comunicação humana. Então, eu preciso me certificar do que aquilo que eu estou buscando é aquilo que o meu interlocutor entendeu, para que ele traga uma resposta mais próxima possível daquilo que eu estou almejando, né? A má escolha dos especialistas, então, alguns temas, se você partiu do pressuposto que você precisa aplicar o método Delphi, é que isso não está descrito na literatura, senão você recorreria unicamente à literatura, não precisaria dar murro em ponta de faca, reinventar a roda, né? Então, se eu estou aplicando o método Delphi, é porque isso não está descrito.
E se isso não está descrito, provavelmente é por um tema muito específico. E aí, se eu não escolho bem os meus especialistas, ou eu vou ter pobreza de respostas, ou vou ter respostas que não levam a lugar nenhum. Então, procurar pessoas que entendam do assunto profundamente, que você tá buscando essas respostas, e a partir daí fazer uma escolha rigorosa, né, de pessoas que vão, de fato, contribuir com o seu trabalho. A má utilização de técnicas de análise, tanto análises. Existem técnicas, por exemplo, das ciências humanas, né, que lidam muito com dados qualitativos, e aí eles aplicam técnica, né? Não é simplesmente, vamos ler o texto e vamos fazer um resumo, uma resenha, não é nada disso. Quando é que as respostas se esgotam? Quando é que a mensagem vem sempre a mesma? Esse é o ponto. Então, existem técnicas, né, tanto de análise qualitativa quanto de análise estatísticas que precisam ser usadas com o mesmo rigor de quando a gente trata com dados quantitativos. A gente tem que ficar muito atento ao feedback e aos consensos limitados, porque o feedback é que vai gerar no seu especialista, na pessoa que vai responder aquilo que você está perguntando, uma nova elaboração, um novo raciocínio, uma nova reconsideração, porque você já fez uma pergunta, ele já deu a sua resposta. Se o meu feedback é pobre, eu repito a minha resposta. Agora, se o feedback é rico, me faz refletir, e fazendo refletir, aí eu posso ter, então, vou pensar de outra forma e trazer uma contribuição mais rica. Esse é o objetivo, trazer contribuições mais ricas. Se não, uma rodada apenas bastaria, né? Eu pegaria o resultado de todo mundo, eu acho que isso aqui é o melhor, e fim da história. Então, o que gera uma nova rodada de questionários é um feedback consistente. E a instabilidade nas respostas ao longo das diferentes rodadas, né? Então, se as respostas começam a ficar instáveis demais e volúveis demais e o consenso não aparece, a gente acaba por ter um trabalho que está fadado a fracasso. Pode passar. E a quantidade de dados gerada é enorme, então uma coisa vai puxando a outra, né? Eu tenho uma quantidade de dados enorme, o tempo vai aumentar, aumentando o tempo, eu corro risco de perder especialistas, perdendo especialistas, eu corro risco de ter pouca gente no final, tendo pouca gente no final, eu não tenho consenso de nada. Enfim, quando você faz um questionário aberto, você tem que estar pronto para receber uma quantidade de dados enorme, que vai gerar feedbacks enormes, que vão gerar rodadas que vão te levar a esse processo, a esse caminho longo. Então, a elaboração da técnica, de tudo aquilo que eu disse anteriormente, é fundamental para que eu otimize a tabulação desses dados, eu otimize o meu trabalho, para que eu não perca também tanto tempo, e aí eu entre nesse dominó, né, nesse efeito dominó com a minha pesquisa. Então, especialmente nas questões abertas, e quando o grupo de especialistas for muito grande. Então, a gente tem essa dicotomia da gente não saber o que fazer. Se eu escolho um grupo pequeno, eu corro o risco de perder gente, ter pouca gente no final para ser relevante. Se eu escolho um grupo grande demais, eu tenho uma quantidade de dados enorme e posso cair, então, é difícil. Então, tem que ser tudo muito bem pensado e executado com muita maestria, né? Próximo, por favor. E outra questão é que o método Delphi é de baixa evidência científica. E aí, apesar de estar fazendo o papel de advogado do diabo aqui, eu gostaria de fazer uma parte, fazer a defesa do método, né? Porque baixa evidência científica não é ausência de evidência científica. E quando nós construímos uma pirâmide da prática baseada por evidência, a pirâmide precisa de uma base. E essa base serve de sustentação para o pico da pirâmide. Então, não adianta eu achar, eu só vou fazer ciência com o pico da pirâmide, só vou fazer revisão com meta-análise e a vida é essa. Se alguém não fizer alguma coisa embaixo, eu não tenho sustentação para o pico da pirâmide, né? Então, ela é fundamental, apesar de ser baixo o nível da evidência, ela é necessária para que a gente tenha, então, essa construção
da pirâmide, né? Então, baixo nível de evidência não é ausência de evidência. Então, o método Delphi são considerados para oferecer o nível mais baixo de evidência e para fazer inferências causais. O método Delphi, por si só, não serve, ele não conta com conclusão confiável sobre as relações de causa e efeito observadas, né? Não consigo ver causa e efeito. Então, se eu tenho uma proposta de tratamento, a qual não está descrita ainda, eu vou perguntar para os meus pares, eu vou aplicar um método, e aí eu vou ter essas respostas. Como é que eu aumento o nível dessa evidência? Aplicando, então, aquilo que eu obtive no meu questionário. E aí eu vou fazer um ensaio clínico randomizado, vários ensaios vão acontecer a partir daí, e aí eu tenho revisões temáticas com meta-análise, enfim. Essa construção precisa ser feita, mas o que precisa ficar claro é que, mesmo sendo uma construção, esse passo é importante. E aí eu fiz todos esses questionamentos para a Ana, e lembro que ela me falou uma frase muito legal. É melhor esse método do que método nenhum. E é verdade, né? Uma coisa é o que está na minha cabeça, e outra coisa é aquilo que os pares têm a me oferecer e enriquecer aquilo que eu tenho para fazer. Pode passar, por favor? Bom, portanto, as pesquisas que utilizam o método Delphi devem ser subordinadas à meta-análise, a estudos de intervenção e estudos de correlação. A gente não para por aí, né? A gente continua para alcançar aquilo que a gente quer de resposta. Pode passar, por favor. E os questionamentos que ficam, então, sobre a estabilidade dos julgamentos, né? Sobre tudo aquilo que a gente recebe, quão estável eles são, quando é que eu atinjo essa estabilidade, a Priscila explicou muito bem. Essa composição do grupo de especialistas é fundamental, não chama só porque ele é seu amigo, se ele contribui com alguma coisa de fato. E o tratamento de julgamentos divergentes, porque se fosse só para concordar, não era nem ciência, né? A gente já sabia o que era para fazer, não precisava nem ter perdido tanto tempo e tanto trabalho com a pesquisa. Então, aquilo que vem de diferente precisa ser considerado, precisa ser analisado para que a gente possa enriquecer o trabalho, né? É para isso que serve, então. Inclusive, eu estava lendo que para outras áreas, senão a da saúde, o método serve não é para consenso, ele serve para mostrar divergência de opiniões. Então, quando você pergunta em anonimato, a pessoa fica absolutamente à vontade para dizer o que ela pensa, e aí a gente consegue, então, além do consenso, divergência de opiniões. Pode passar? Eu acho que acabou. Muito bem, pessoal, parabéns pela apresentação, adorei, aprendi muito, anotei várias coisas aqui para a gente discutir, mas antes de eu começar a falar, vou abrir para o pessoal fazer perguntas, comentários. Parabéns, pessoal, adorei. Lorena, todo mundo explicou super bem, Lorena não precisa ficar preocupada, deu para a gente entender. Felipe, você estava falando, e aí eu fiquei pensando assim, sobre a quantidade de especialistas, né? Se tiver um número grande de evasão mesmo, de perda desses especialistas ao longo do segmento, se tem alguma análise, por exemplo, quando a gente vai fazer um ensaio clínico, né? Às vezes a gente tem análise de intenção de tratar, alguma coisa assim, se tem alguma análise que pode ser feita considerando isso, se isso seria considerado, se tem como incluir outros especialistas no meio do processo ou não, se ele tem que começar, ele tem que finalizar, sabe? Eu fiquei um pouco na dúvida, por exemplo, se eu tenho 15 especialistas, e aí eu perco 7 especialistas. Eu posso incluir algum especialista no meio, convocar? Tem que começar tudo de novo? Como que é essa parte metodológica aí que eu fiquei perdida? Não é que eu fiquei perdida, é possível, é que eu não sei se é possível.
Eu acho, bom, vou dar aqui O minha... Felipe esqueceu de falar antes, quando os especialistas são chamados, eles fazem um pacto de sangue. Não pode morrer, não pode descer, não pode desistir, não pode fazer nada. Mentira. Muito complicado que os especialistas entrem no meio do processo, porque como a primeira rodada já aconteceu e ela foi de questões abertas, se eu voltar e der um feedback diferente, toda a engrenagem acaba desandando, sabe? Então, no meio do processo, eu acredito que é impossível, eu não li nada, as meninas podem contribuir, mas eu não li nada de que alguém tenha entrado no meio do processo. Eu acho que corrompe o processo metodológico, acho que inviabiliza a pesquisa, né? Sobre o número, eu também não li nada a respeito que pudesse dizer que aquilo fosse impeditivo de que eu pudesse continuar com a pesquisa, só que ela vai ficar com o resultado, né, aquém daquilo que se... É como a gente faz análise perceptiva auditiva, você começa com 20 pessoas, aí eles não entram em consenso, você reduz para 10, assim, às vezes termina com um, outro validando que um respondeu, um nível alto. Essas coisas que têm essa subjetividade, né, de respostas, acabam, mesmo sendo de alto padrão, né, como é o caso da perceptiva auditiva, por exemplo, acabam sendo difíceis, né, por não ser tão objetivo, e aí essa subjetividade nos leva a esses acidentes, mas que são absolutamente necessários, né? Então é um pouco do que a Lorena diz, faz um pacto, assim, chama pessoas muito comprometidas, que você sabe que vão levar até o fim, viabiliza os processos, né? Então não deixa o processo moroso, não demora para dar o feedback, não dá um feedback relapso, faz tudo com muito capricho, com datas determinadas, dá o tempo, prazo, tudo muito programado, é mais fácil de você ter um resultado mais fiel, né? Mas sim, está sujeito a tudo isso que você falou. Olha só, gente, a primeira coisa que a gente vai entender, assim, que a parte mais complicada do método é aquela primeira, onde ele vai construir do nada o que seja, né? Então, assim, no caso do Felipe, um programa, né, de reabilitação, da Priscila, um software de treinamento, e da Lorena, um sistema de simulação de casos clínicos. Então, a gente tem um simulador, olha só como que passei em diferentes circunstâncias, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha, em vez de eu fazer, eu estou construindo de forma coletiva, né? Essa primeira fase, ela não vai vir em nenhum dos 3 projetos do zero. Então, o Felipe, ele com a experiência clínica dele, com a experiência clínica da Marina, eles vão construir uma proposta embasada em toda uma justificativa que foi o mestrado dele. A Priscila, ela já tem um esqueleto do treinamento e ela vai entregar e falar, olha, isso que eu estou entregando, ele se adequa a essas e essas questões. A Lorena, já vai ter passado pela avaliação dos experts também, né? Exatamente. Então já teve uma seleção inicial. A Lorena, ela já tem 4 experts trabalhando no esqueleto e a gente entrega esse esqueleto. Então, aquilo que o Felipe falou, que você tem que ser um cuidado, né? Então, assim, o que você está entregando? E não pode ser uma pergunta vaga. A pessoa não pode dar uma opinião do além. Outra questão, a diferença de especialidade. No nosso caso, todos serão especialistas em voz. O cuidado que a gente vai ter é de procurar opiniões de regiões diferentes. Então, a gente quer perguntar para o pessoal do Nordeste, a gente quer perguntar para o pessoal daqui, para o pessoal de São Paulo, porque acabam tendo formações clínicas, apesar da especialidade, com uma certa diferença, né? Essa questão da longa duração e da baixa adesão. Então, como que a gente vai tentar tratar isso? Então, a gente vai ter, nesses locais, um
como que eu vou chamar essa pessoa? Ainda não sei, a gente pode... Pivô. Um pivô é aquela pessoa que vai ficar, olha, eu te pedi, você não mandou, o prazo é até amanhã, sabe? Igual a gente quando recebe artigo para dar parecer, eu tenho que dar um parecer do CNPq de 17, ele já me mandou 2 avisos que eu falei que eu vou dar o parecer. Eu falei, que saco, hoje é dia 9, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com essas estratégias de adesão, né? O que a Lorena perguntou, quantos podem desistir? Não, a gente não tem, Lorena. O que tem na literatura é, toda vez que você trabalha com questionário, com perguntas, se você tem uma taxa de desistência acima de 25%, você pode estar com uma amostra enviesada. Então, se a gente está com 15, a gente espera perder até 4, 5 no máximo, tá? Para a gente ficar nesses 10 que a literatura coloca. Porque também alguns números aí, meio que assim, a experiência da pessoa de falar que é 10, que mais de 30, mas a gente agarra nisso, porque também não tem por onde ir. E o Felipe respondeu super bem, quer dizer, tem jeito de entrar no meio, porque essa é uma discussão em construção. Então, vocês viram o fluxograma que a Priscila colocou, que tem 3 rodadas. Quer dizer, a gente já está lá na 3ª rodada, a gente corre o risco do cara da opinião que já foi discutida lá na 1ª rodada. Então, desistiu, né? Nós estamos com 15, querendo terminar com 10, tentando ficar dentro desses 20% que a literatura coloca como natural ter de desistência. Sem isso, correr o risco de gerar uma resposta enviesada. Essa questão então, também... Pode falar. Essa questão da desistência também, o risco de viés é grande pelo seguinte, a ideia, né, nos pares, na crítica, de que eu saí porque as opiniões estavam divergentes daquilo, estava caminhando diferente, né? Então, gera um viés enorme. Eu saí porque o feedback que veio foi todo contrário àquilo que eu tinha proposto no início. Então, minha opinião não está sendo considerada. E aí dá a ideia, não é que seja verdade, mas dá a ideia de que está tudo para aqueles que concordam com aquela ideia que foi proposta. Então, o risco de viés é em razão disso também. Eu acho que, pensando... Pode falar, Ana? Desculpa. Pode, por favor. Pensando nessa questão dos números, um cuidado importante é o que eu comentei. Na hora da seleção, pensar que a quantidade que a gente vai convidar, considerar que metade vai aceitar. E ainda considerando a metade, né, que aceitou, ali ainda pode uma grande parcela desistir no meio do caminho. Então, embora não tenha um cálculo, né, para isso, eu acho que é importante considerar essas questões para ter uma noção de quantas pessoas que vai precisar convidar e não correr o risco de ficar menos que 10 pessoas, né? Um número muito baixo de pessoas no final. E aí, a última questão, né, que o Felipe colocou como crítica para nós aí, né, é a questão da não chegar numa estabilidade. Assim, eu espero, né, que a gente vá montar de uma forma e dar esses feedbacks de uma forma que a gente consiga criar esse consenso. Mas isso, para nós, é uma caixinha de surpresa. Aí é aquilo, só dá para rezar, né? Porque a gente só vai saber na hora que a gente fizer. Mas eu acho que o cuidado é isso, que vocês colocaram muito bem, né? Assim, eu construo bem a minha proposta, e eu, na hora que vem as opiniões, eu consigo trabalhar essas opiniões em cima de uma nova proposta e embasando dentro das opiniões que foram emitidas, né? Então, a gente vai ter esse trabalho. Eu acho que o que mais é legal, né, que aí o Felipe também falou de forma brilhante, isso é a base da pirâmide, né? Agora, se a gente constrói essa pirâmide de forma ruim, é isso, ele faz um protocolo de tratamento.
e aí não dá resultado lá no ensaio clínico. Aí eu vou perguntar, mas não deu certo porque realmente esses pacientes não respondem, ou porque o que você propôs tratar não é o que é ideal para eles, né? Então, se a gente faz a base, que é a opinião do especialista, de forma bem feita, a expectativa é que tudo que a gente construir dali para cima seja só bem feito, né? E aí a gente vai aumentando os níveis de evidência em relação ao que se propõe. Agora, se a minha proposta é construir um protocolo, seja ele qualquer um, né, de treinamento, de simulação ou de tratamento, é a melhor forma de se construir, porque você não está tirando da sua cabeça, e aí sim, você pode falar que é totalmente enviesado, porque tem toda um paradigma ali que é muito individual seu e que está muito ligado à sua formação. E é diferente de você fazer isso com a opinião de um grupo, né? Uma coisa que apareceu... Não, pode concluir. Pode falar. Não, pode concluir, que não é nada demais. Aí, Lorena, assim, que a gente ficou... Quando que é o nosso consenso, né? E que aí apareceu na aula da Priscila aí, os 2/3, isso está... Aí aqui também tem uns números que é cabalístico, né? Mas a gente agarra nos cabalísticos, porque é melhor ter eles do que não ter nada, né? E aí, 2/3, 66%, a gente arredonda para 70%, eu acho que eu vou ficar mais à vontade do que os seus 95%, que eu falei, vai ser lasqueira 95%, né? Mas foi igual eu falei para a Lorena, onde a gente arrumou 95%? Falei, então fala que é da estatística, né? Que o nível de confiança é de 95%. Só que realmente, para opinião, é alto, né? E, de repente, se a gente pega, mesmo que você já tenha mandado o seu volume, acho que para a aula da qualificação a gente pode discutir com a banca, né? Eu não mandei, não. Não, né? E os 2/3 vira, em vez de 95%, a gente arredonda para 70%, e aí sim, se perguntarem aonde que está o 70%, é só pegar a referência lá da Priscila, e aí eu vou ficar mais, assim, confortável, porque eu falei, vai ser osso 95%, mas vamos que vamos, né? Pode falar, Fabiana. Não, que eu estava, assim, refletindo, adorei o método, e é isso mesmo que você falou, acho que, assim, a importância de pegar esses profissionais em diversas regiões, né, até mesmo do nosso país, porque as pessoas têm filtros diferentes, experiências diferentes, mas, assim, é desafiador, né, eu acho que, assim, para todo estudo, a maior dificuldade nossa é na hora da coleta, né, quando a gente depende do outro, porque se depende só da gente que é pesquisador também, a gente, né, assenta e vamos embora. Mas, assim, achei muito interessante dessa construção coletiva, adorei. Apesar de que é desafiador. Então, faz o pacto e vai com fé. Vai dar certo. Se precisar de mim para qualquer coisa, estou dentro. Farão pactos conosco, né? Não, assim, vamos embora. E a ideia é criar isso aí com o Felipe a gente não conversou ainda, mas isso já foi conversado tanto no projeto da Lorena quanto no projeto da Priscila. A gente tem colaboradores que estão participando do trabalho e eles têm esse pacto aí de que eles têm que arrumar X especialistas e que esses especialistas vão ser tutorados por eles de alguma forma, no sentido de, olha, você me arruma gente que dá para contar, porque não é um processo trivial, ele é trabalhoso, mas que ele vai... Eu já participei como especialista de um protocolo que passou pelo Delphi, e eu fiz todas as rodadas, né? No final, o pessoal já estava desesperado mesmo, porque tinha pouca gente que respondia, né? Eu acho que aí vai muito assim, nessa questão de realmente você ter uma forma de incentivar as pessoas a estarem respondendo.
É porque eu estava pensando, Ana, eu acho que uma forma da gente justificar o uso do método Delphi e até de deixar assim questionável o uso da metodologia é falar sobre a motivação para fazer a pesquisa. Eu senti falta de falar para você sobre a nossa motivação. Recentemente, nós fizemos uma revisão de escopo, a Ana participou, sobre o raciocínio clínico em fonoaudiologia e sobre as metodologias para o ensino desse raciocínio clínico. E sabe que essa revisão de escopo apontou para a gente que, não só na fonoaudiologia, mas na área de saúde em geral, a grande dificuldade dos alunos está nessa dificuldade de raciocínio clínico e de tomada de decisão, essencialmente porque o desenvolvimento do raciocínio clínico depende de exposição a múltiplos casos, e o estudante ainda não foi exposto a múltiplos casos para desenvolver esse raciocínio clínico, né? Então, como fazer? Como ensinar o raciocínio clínico? As pesquisas buscam isso, né? Como que nós vamos ensinar para os nossos alunos esse raciocínio clínico? Como eu venho da docência, Ana também, né? Isso faz muito sentido. Então, vamos arrumar uma ferramenta que viabilize o ensino do raciocínio clínico. E como nós vamos fazer? As pesquisas também mostram que o melhor dos mundos é se a gente conseguir descobrir como que os profissionais experientes pensam, como que eles fazem o raciocínio clínico deles. Se a gente consegue entender como eles fazem, fica fácil da gente entender como que tem que ensinar para os alunos, né? Transferir isso para os alunos. Então, essa proposta da nossa pesquisa faz exatamente isso. Ela busca entender como os profissionais experientes fazem o raciocínio clínico e coloca ali de mão beijada para o aluno, para a pessoa inexperiente, fala assim, olha, vai aí por tentativa e erro que o programa vai te oferecendo as respostas que são dadas por pessoas experientes. E aí você vai aprender a partir do raciocínio clínico de pessoas experientes, né? Então, a pesquisa é uma resposta ao que a gente encontrou nessa revisão de escopo que foi realizada anteriormente. Acho que isso justifica, né? Fala, se não for assim, como que nós vamos levar para esses estudantes esse raciocínio? Né? Não tem outro jeito. Nós precisamos mostrar para ele como que pessoas experientes raciocinam, pensam clinicamente. E a ferramenta é essa, não tem outra. Né?